Oi, gente, boa noite. Graça e paz. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Gente, eu tava me dando conta aqui. Nós já passamos, da metade. Já passamos do primeiro semestre desse ano, entramos em julho, né? E com Deus é sempre que os ciclos eles se encerram e se iniciam, uma oportunidade da gente refletir o que a gente já caminhou e o que a gente ainda pode caminhar. E pensando em Deus na sexta-feira, estava vendo que o tema desse ano, né, é a mobilidade do Espírito, e eu comecei a refletir sobre a minha vida, o quanto eu permiti já que o Espírito Santo pudesse trazer essa mobilidade, o quanto eu já vivi isso. E da última vez que eu preguei, se eu não me engano, eu falei um pouco sobre isso também. Às vezes a gente esquece, né, que nós temos um tema, que nós temos uma palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas para que a gente viva. E que você faça essa reflexão, sabe? Você ainda tem 6 meses pela frente para viver tudo aquilo que o Senhor quer liberar nesse ano para a sua vida. Ainda dá tempo. Você ainda tem tempo de fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer. Sabe? Ainda dá tempo de você se relacionar com os seus filhos, de você se relacionar com os seus pais. Ainda dá tempo de entregar a Deus aquilo que você prometeu. Ainda dá tempo de dar um passo além, de viver um sonho que de repente estava guardado na gaveta. Ainda dá tempo de viver o sobrenatural com Deus, ainda dá tempo de viver o extraordinário. E o salmista, ele vai dizer, em uma oração, ele pede a Deus, ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, de modo que a gente consiga alcançar um coração sábio. E os nossos dias têm sido muito corridos, e a gente acaba não se atentando para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Como muito bem foi falado aqui, gente, como é que prega depois de uma palavra de ofertório dessas? Acho que nem... Deus me livre. Acho que nem precisa. A gente pode fechar, faz a oração, vai para casa, que a gente já está alimentado, já está ministrado. Mas como muito bem foi falado aqui, existe um além, existe algo a mais para a gente viver no Senhor. Sabe? E dá tempo. Não permita que o corre da vida, que os dias corridos te roubem a oportunidade de viver algo extraordinário no Senhor. Entende? Assim como o salmista, peça ao Senhor, fala, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, de modo que eu tenha um coração sábio para viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado para mim. E o salmista, ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias até que eu alcance esse coração sábio. Sabe, não é nessa noite você fazer essa reflexão e falar, ó Senhor, realmente me dá um coração sábio, ensina-me a contar os meus dias e amanhã continuar vivendo as mesmas coisas. É você insistir no Senhor, Deus, me dá um coração sábio, me ensina a contar os meus dias até que. Entende? O salmista, ele faz essa oração e ele diz, me ensina até que eu alcance esse coração sábio. Eu acredito muito naquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós ainda esse ano. Existem coisas sobrenaturais que nós vamos viver ainda esse ano. Sabe? Então não deixe esse tempo passar. Agarra as palavras que são ministradas, que são liberadas. Faz para o Senhor, assim como foi falado aqui, algo que você nunca fez para viver aquilo que você nunca viveu. Não se acomoda no que você já viveu até hoje, mas o Senhor já fez aquilo que eu pedi, o Senhor já fez aquilo que eu esperava. Sempre existe um a mais para viver no Senhor. A gente nunca vai se saciar de conhecê-lo e viver no Senhor, porque Ele é uma fonte que não para de jorrar. Sempre vai ter algo a mais para a gente experimentar. Então não se limita até aqui. Sabe, você ainda tem 6 meses de oportunidades em que as misericórdias se renovam todos os dias, em que o Senhor te dá mais uma chance, mais uma oportunidade para romper, para viver, para ir além. Então não joga o teu ano no lixo, não desperdiça. Sabe, que a partir de hoje você consiga, assim como o salmista, pedir ao Senhor, me ensina, Senhor, me ajuda a contar os meus dias, de
de modo que eu tenha um coração sábio para viver para o Senhor, para viver pelo Senhor, para viver as coisas do Senhor. Então ainda dá tempo de viver nesse ano tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. E falar sobre esse tema, conhecendo a causa para curar a dor, é muito desafiador, porque todos nós temos uma dor. A sua dor, ela pode ser física, a sua dor, ela pode ser da alma, a sua dor, ela pode ser espiritual. Mas o fato aqui é que se eu pedir para levantar a mão, quem tem uma dor, todos nós vamos erguer as nossas mãos. Porque a vida, ela é assim. A gente vai viver os dias bons e os dias maus. O nosso coração, ele vai se encher de alegria, assim como ele vai se encher de tristeza, faz parte da vida. Só que nessa noite, nós vamos falar sobre a dor a partir de uma perspectiva um pouco diferente. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos ler no capítulo 6. Gênesis 6, nós vamos ler a partir do verso 5. Gênesis 6, a partir do verso 5, diz assim: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. A minha versão diz que cortou o coração, ali diz pesou-lhe em seu coração. Mas o fato é que esse texto, ele nos faz entender que Deus, o nosso Deus, ele tem uma dor no seu coração. E por vezes a gente está preocupado com a nossa dor. A gente quer que Deus, ele cure a nossa dor. Senhor, existe uma ferida no meu coração e eu sei que o Senhor tem o poder de curar, de fato ele tem. Mas o texto, ele vai nos dizer que a condição do homem causou uma dor no coração de Deus. E nessa noite eu quero te convidar a se preocupar com a dor de Deus. Sabe, a gente não tem o hábito de parar para pensar que aquele que a gente chama de pai, aquele que a gente chama de Senhor, aquele que a gente chama de mestre, aquele que a gente chama de melhor amigo, ele tem uma dor. E essa dor, ela é causada pela nossa condição, pela condição pecaminosa do nosso coração. Então hoje nós vamos falar e conhecer a causa para curar a dor do coração do nosso Deus. Sabe, eu não sei quais foram as expectativas que você criou para essa noite. Mas nessa noite você vai guardar a tua dor no bolso mais um pouquinho. E você vai se preocupar com a dor de Deus. Porque não dá pra gente cantar eu te amo, não dá pra gente cantar Maranata, não dá pra gente dizer que deseja Ele se a gente não se preocupa com a preocupação que está no coração dele. Entende? Não tem sentido isso. Então essa é uma noite em que nós vamos conhecer a causa para curar a dor do coração do nosso Deus. E eu quero te convidar a fechar seus olhos para a gente fazer uma oração antes de nós começarmos. Pai, nós queremos te dizer que Tu é o Senhor da nossa vida, Tu é o nosso Deus, Tu é o nosso amado, Tu é o amor da nossa vida. Nós estamos aqui unicamente por causa disso, porque nós te amamos, Senhor. E Espírito Santo, eu peço, Pai, que nessa noite
O Senhor fale aos nossos corações. O Senhor traga para nós um despertar nessa noite. Sabe, que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos ouvidos sejam abertos, que o nosso coração ele se incline para o Senhor. Que o Senhor leve cativo agora o nosso coração até o teu trono e que nada roube a nossa atenção daquilo que o teu Espírito deseja falar conosco nessa noite. Ensina-nos nessa noite, Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Não há nada nessa terra, não há nada nessa vida que a gente consiga fazer, desenvolver sem o Senhor. Então, Pai, eu te peço, esteja conosco aqui nessa noite. Nos muda, Senhor, nessa noite. Nos transforma, Senhor. Nos dê um coração semelhante ao coração do teu Filho nessa noite. E que o teu nome ele seja honrado pelas nossas vidas. Nós oramos. Amém. O texto que nós lemos, ele vai dizer sobre a corrupção da humanidade. Deus, ele cria o homem. Nós conhecemos a história, ele coloca o homem no jardim. E o homem, ele podia desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tinha feito. De todas as coisas boas que o Senhor tinha criado. Mas o pecado, ele entra, o pecado da desobediência, ele chega até o homem, a queda, ela ocorre. E o Senhor coloca o homem para fora do jardim e ali alguns desafios começam a sobrevir sobre a vida do homem. E o homem começa a viver agora do lado de fora desse jardim. E o tempo vai passando, as pessoas casam, têm filhos, a humanidade ela vai crescendo. E a partir daquele pecado de desobediência que ocorreu dentro do jardim, o homem ele começa a pecar e ele começa a se afastar de Deus. O texto vai dizer, a Bíblia ela vai nos relatar que o homem ele tem o seu coração então voltado para o mal, inclinado para o mal. O texto que nós lemos no verso 5 vai dizer que toda a inclinação dos pensamentos do coração do homem eram sempre e somente para o mal. E é dentro desse contexto e desse cenário que o Senhor ele olha, ele observa a condição e as práticas do homem. E o sentimento de Deus, o que está no coração de Deus é um arrependimento por ter feito o homem e ver aquilo que ele fez, a sua criação, que foi criado para viver no jardim, no ambiente de relacionamento, agora é cada vez mais afastado dele. É como se o homem estivesse numa corrida e o homem ele corre, e cada vez que ele vai, ele se afasta um pouco mais do propósito pelo qual ele foi criado para viver. Ao ponto de tudo aquilo que o Senhor enxerga no coração do homem são pensamentos inclinados para o mal. Nada de bom, longe da presença do Senhor, consegue vir de dentro do homem. Então o texto na minha versão vai dizer que Deus ele tem o seu coração cortado por causa disso, por causa das práticas do homem e porque o homem agora ele vive de forma completamente afastada de Deus e dos seus propósitos. Durante toda a história, durante toda a Bíblia e o Velho Testamento, ele vai narrando que o homem ele continua a pecar. Então Deus ele vem e com Noé ele constrói a arca e ele tenta proporcionar ao homem um novo recomeço. E o homem ele retorna para esse lugar de pecado e somente pecado e se afastar de Deus. Então Deus mais uma vez ele vem e tenta separar um povo para si. E ele dá leis e ele dá normas e formas de viver para que o homem consiga retornar para o projeto original de Deus. Só que o homem ele continua a pecar e a se afastar, a pecar e a se afastar. Durante todo o Velho Testamento, os profetas vêm alertar. Os profetas vêm dizer: arrependa.
arrependam-se, voltem-se para Deus. O Senhor coloca o homem em situações para levar o seu coração de volta ao lugar do jardim. Mas tudo que nós vemos é um homem disposto a se afastar cada vez mais do Senhor. São homens com o coração tão corrompido pelo pecado que todas as suas práticas são voltadas para o mal. E quando nós trazemos para os nossos dias, parece que a gente não consegue ver muita diferença. Parece que quando a gente abre o jornal, parece que quando a gente liga a notícia, tudo que a gente consegue ver é a maldade do coração do homem. A ponto das notícias boas, daquilo de bom que o homem produz, causa até um espanto. A gente manda para todo mundo, olha que vídeo bonitinho, olha que notícia fofinha. Porque tudo que a gente está acostumado hoje é receber a notícia das práticas pecaminosas do homem. E era esse mesmo cenário que o povo estava vivendo aqui, em Gênesis 6. Então eu consigo entender que se a prática do homem naquela época cortou o coração de Deus, a forma como nós vivemos hoje, cada vez mais largados e inundados no pecado, ferem, causam uma dor também no coração de Deus. Hoje, enquanto a gente está aqui, existe uma dor no coração do nosso Deus. E essa mensagem, ela não é uma mensagem coach. Eu não estou aqui para te dizer que, nossa, tu é o ponto fraco de Deus. Não, não é isso. Não é mesmo, irmãos. Que nós somos criaturas, Ele é o Criador. Só que a Bíblia vai dizer que a prática do homem cortou o coração de Deus. Causou um sentimento de arrependimento em Deus. Então isso significa que as nossas práticas, aquilo que decidimos fazer, causa sim e também um impacto no nosso Deus, no seu coração. Da mesma forma que um pai se alegra quando seu filho tem práticas positivas e boas, o coração de Deus se alegra conosco. Só que quando o teu filho ele faz alguma coisa errada, o teu coração ele se entristece. E o coração de Deus não é diferente disso. Então existe uma dor no coração de Deus hoje. E essa dor é o homem inundado no pecado. O homem não vivendo aquilo para o qual ele foi criado para viver. O homem fora desse lugar de jardim. O homem fora desse lugar de relacionamento e íntima comunhão com o Senhor. E durante toda a Bíblia, é o Senhor tentando trazer a consciência do homem, o arrependimento, para voltar para esse lugar novamente. Quando João Batista ele vem abrir o caminho para Jesus, o que ele diz é: arrependam-se. Arrependam-se. Porque o homem continuava a viver as suas práticas pecaminosas. E eu fui pesquisar, eu fui estudar um pouco sobre o arrependimento, o que significa o arrependimento. E no hebraico, eu não vou falar aqui as palavras, que eu não tenho as mesmas habilidades que o Vitinho, né? Tá lá com o livro, estudando. Mas eu vi que a palavra arrependimento, ela deriva de duas palavras. E a primeira, ela traz uma ideia de consciência, de você ter consciência daquilo que você está fazendo. Então você cai em uma tristeza profunda por entender que os seus atos não estão condizendo com aquilo para o qual você foi criado para viver. Então o homem ele tem uma consciência daquilo que ele está fazendo. O coração dele é inundado de uma tristeza por perceber a condição que ele está vivendo.
E arrependimento deriva de uma segunda palavra, que traz a ideia de uma nova rota, de refazer o caminho. Então, quando o homem ele tem essa consciência de que está vivendo inundado no pecado, o seu coração se entristece por conta disso. Ele se dá conta que existe um novo caminho, que existe uma nova rota. Isso significa arrependimento. Se arrepender é mais do que um choro, é mais do que um sentimento. Se arrepender é você ter a consciência dos seus atos. Você lamentar por aquilo que está praticando. E você refazer o caminho. Então, quando João Batista ele vem, ele diz: arrependam-se. Quando a proposta do Senhor para o homem durante todo o Velho Testamento é o arrependimento, é o Senhor dizendo: tenham consciência daquilo que vocês estão fazendo. Vocês não foram criados para isso. Arrependam-se, refaçam o caminho, voltem para esse lugar de comunhão e intimidade para o qual vocês foram criados e viviam no começo. É isso que o Senhor nos diz quando Ele fala: olha, arrependam-se. Quando João Batista vem dizer para o povo, ele vem abrir o caminho e ele começa a pregar: arrependam-se porque é chegado o reino. Ele está dizendo: tenham consciência dos seus atos. Lembrem-se para o que foram criados. E refaçam o caminho. Voltem o coração de vocês novamente para o Senhor. Então Jesus ele vem à terra. Então Deus ele envia o seu filho à terra para trazer justificação, para justificar o homem, para remir o homem, para lavar o homem, para manifestar salvação para a vida do homem. E quando a gente olha para a vida daquele que nós chamamos de mestre, Isaías vai dizer que ele era um homem de dores. Só que a verdade é que o que a gente mais quer é fugir daquilo que nos dói. Enquanto o nosso Senhor, enquanto Jesus, e nós falamos um pouco sobre isso daqui de manhã, enquanto ele caminhava em direção ao cumprimento do seu propósito, aquilo que ele sentia era dor. Quando ele diz: Pai, afasta de mim o cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, é ele dizendo: Pai, está doendo, porque o caminho do propósito tem dor. Mas eu entendo para o qual eu vim na terra, qual o propósito com o qual eu vim nessa terra. E eu vou até o fim, e eu vou cumprir o propósito, porque foi para isso que o Deus Pai me mandou aqui. Só que a gente está mais disposto a correr da dor do que entender aquilo que ela quer produzir dentro de nós. Isaías vai nos contar sobre como o nosso Senhor sofreu até cumprir o seu propósito na terra. Como sua carne foi castigada, como sua alma foi afligida. Como zombaram dele. Como ele foi negado, como ele foi esquecido e foi deixado por aqueles que andavam ao seu lado. Aquele que nós chamamos de mestre teve uma dor na sua carne, porque foi crucificado, porque teve prego nas mãos, porque teve prego nos pés, porque teve uma lança atravessada no seu corpo, porque teve uma coroa de espinhos na sua cabeça. Mas ele tinha também uma dor na alma. Ele sabia que dentre aqueles ao qual ele chamou, um ia traí-lo, outros iam negá-lo. Isso causa dor. Porque quando esteve na terra, ele era 100% homem e 100% Deus. E aquilo que nos dói hoje, doeu nele também. Então se hoje um amigo nos trai, então se hoje alguém nos nega e dói na gente, doeu nele também. Então se hoje quando a nossa carne se machuca e ela dói, doeu nele também, irmão. Sabe, Deus não estava isento a essa dor. O nosso Jesus, aquele a qual nós chamamos de mestre, que dizemos que é o nosso exemplo de vida,
teve dores para cumprir um propósito. E aí a gente olha para um tema como esse, e não que Deus não esteja preocupado e não seja poderoso o suficiente para curar as nossas dores. Por favor, entenda aquilo que eu vou dizer. A gente olha um tema como esse e a gente se preocupa com as nossas dores. Eu vou lá porque eu estou cheio de dor aqui dentro e Ele vai curar a minha dor. O teu Senhor teve dores. O teu Senhor tem uma dor no coração. E quem está preocupado com a dor do Senhor? Quem de nós se arrumou e veio aqui hoje pensando: eu vou lá porque tem uma dor no coração de Deus? Quem de nós está se importando, está vivendo os dias, se importando com a dor que tem no coração de Deus, se importando com o tanto que Ele sofreu para nos remir, para nos lavar, para nos dar uma nova oportunidade? Quem está se preocupando com a dor de Deus? Se tudo que tu consegue enxergar é a tua dor, se nem a dor do teu irmão que está do teu lado, que tu consegue ver, tu se preocupa. Quem dirá de um Deus que você não vê? Quem está se preocupando com a dor de Deus? Quem? Quando Jesus ele morre naquela cruz, Isaías vai dizer que existe uma recompensa para aquele ato de Jesus. Ele iria receber por herança todas as nações da terra. Todos os povos por herança iriam pertencer a Ele. E o Filho de Deus suportou a dor porque Ele entendia: aquilo que fere o meu Pai é olhar para todas as nações da terra e ver pessoas afastadas dEle, e ver pessoas vivendo práticas para o qual não nasceram para viver. Eu vou lá, eu vou morrer naquela cruz porque existe uma dor no coração do meu Pai. E é por isso que Jesus ele morre na cruz. É por isso que mesmo sendo Deus e sabendo tudo que iria enfrentar, Ele vai até o fim. Ele não retrocede. Ele ouve homens dizendo: se tu é mesmo quem diz que é, então desce daí. Salva-te a ti mesmo. E Ele podia, irmãos. Ele podia se salvar. Sabe, Ele podia descer dali. Ele podia acabar com toda a dor que o seu corpo e a sua alma estavam vivendo. Mas Ele entendia: lá no céu eu tenho um Pai, e o coração do meu Pai tem uma dor. Só que a gente não consegue olhar as nossas dores hoje e entender: existe um propósito por trás disso. Eu vou suportar em amor ao meu Senhor. Eu vou suportar porque existe algo sendo produzido em mim através dessas dores. Eu estou me tornando mais semelhante a Ele. Eu estou retornando para o início. Eu estou me tornando mais semelhante a Ele através dessa dor. Eu estou voltando a cumprir e a ser quem eu fui criado para ser. Irmão, as dores dessa vida, elas servem para isso. Para nos tornar semelhante a Ele. Sabe, claro que Deus pode curar as nossas dores. É óbvio que Ele não tem prazer em ver os seus filhos aqui na terra sofrendo. Só que Deus, Ele não faz nada por acaso. Ele não vai curar a tua dor porque está doendo em você, porque está doendo nele também. Então, dor por dor, Ele também tem uma. Dor por dor, o filho dele, o legítimo mesmo, também sofreu. Ele quer curar as nossas dores. Ele entende que nós temos dores dentro de nós. Só que Deus não vai curar as tuas dores simplesmente porque te dói isso. Existe um propósito divino por trás daquilo que nos dói, daquilo que nos fere. Foi assim com Jesus. Ele suportou até o fim porque tinha um propósito.
Começa a olhar as tuas dores a partir dessa perspectiva. Existe um propósito aqui. Tá doendo, tá me machucando. A minha carne tá sangrando. Eu me sinto abandonado por todo mundo. Eu olho ao redor e eu não tenho ninguém. Sabe de uma coisa? Jesus naquela cruz também não tinha. E ele suportou até o fim. A tua dor é uma enfermidade física. A dor dele também era física. Mas ele entendia. Esses açoites, esse prego nas minhas mãos, o meu sangue escorrendo, tem um propósito por trás disso. E por isso ele suportou. Porque ele sabia, o meu pai está lá em cima, mas tem uma dor no coração dele. Sabe, Jesus ele vem para revelar o plano do Pai, para que de uma vez por todas o homem ele pudesse retornar para o ambiente de jardim, para esse lugar, sabe, para ter novamente um relacionamento com Deus, de forma íntima, de forma profunda. Jesus ele vem para que os nossos pecados eles não sejam mais uma desculpa, um motivo, uma razão para que a gente viva distante. Arrependam-se. Existe um novo caminho, existe uma nova rota. Dá para refazer, dá para voltar. Dá para voltar para o propósito para o qual tu foi criado para viver. Sara, mas para mim não tem mais jeito. Isso que eu vivi há muito tempo atrás. Eu me afundei nas práticas do pecado de tal forma que eu não consigo mais sair. Deixa eu te contar uma coisa, foi para isso que o Filho dele padeceu aqui na terra. Para que nós tivéssemos novamente livre acesso. Para que nós pudéssemos nos achegar novamente ao trono da graça de Deus. Não viva como se o seu pecado ele fosse grande o suficiente para pagar a obra redentora de Cristo naquela cruz. Não é. Ele venceu de uma vez por todas. Ele venceu a morte para que a gente pudesse ter acesso a esse lugar. Não olhe para o ato de Jesus na cruz como se ele não fosse suficiente para te remir, para te lavar dos teus pecados, para te fazer trazer de novo e voltar novamente ao lugar original para o qual tu foi criado para viver. Foi para isso que ele padeceu aqui na terra. Para que nós tivéssemos novamente acesso a esse lugar. Foi para isso que doeu nele. E quando nós nos afogamos no pecado, quando nós aderimos a essa prática de tal forma que a gente sente que não é suficiente para a gente sair, sabe o que é a gente fazendo? É olhando para as dores de Jesus naquela cruz, dizendo para ele: não foi suficiente. Isso que tu fez não pode me lavar. Olha o quanto eu estou afundado em pecado. O teu sangue não é suficiente para me remir, para me lavar, para me justificar. Mas sabe, não há nada que seja maior do que aquele sacrifício que foi feito na cruz. Não há nada que supere. 2000 anos depois, e o que nos sustenta hoje ainda é o que saiu daquele ato na cruz. A graça que nos sustenta hoje, que nos faz viver, que nos faz caminhar, que nos faz não retroceder, foi por causa daquele ato. O que Jesus viveu nessa terra, o que ele fez naquela cruz é atemporal. Não há nada que eu e você façamos que seja maior do que aquele ato. Ele venceu o pecado de uma vez por todas, para que a gente pudesse fazer o caminho de volta e retornar para o jardim, retornar para o Pai e viver em comunhão e unidade com o Pai. Foi para isso
que o Filho sentiu essas dores para acabar de uma vez por todas com a dor que existe no coração do Pai. Só que existe uma responsabilidade minha e tua dentro de todo esse plano. Sabe, porque a gente às vezes tem a visão muito limitada. Cada um aqui tem a sua vida. E Deus tem uma história para cada um de nós. Só que tudo isso está dentro do plano maior de Deus, no qual a figura principal não somos eu nem você, é Ele. Existe um plano maior no qual nós estamos inseridos. E as nossas alegrias e as nossas dores, tudo aquilo que vivemos, é para que a gente cumpra o propósito que temos dentro desse plano. E o plano é que o homem viva em comunhão com Deus. Que mesmo depois de pecar, mesmo depois de cair, ele continue se relacionando com o Pai, porque se arrependeu. Sabe, às vezes eu fico pensando, a Bíblia ela não diz, mas eu viajo nessa parte da história e eu fico pensando, qual caminho teríamos pegado, sabe? Qual desenvolver da história seria se, ao invés de se esconder após pecar, Adão e Eva tivessem se colocado diante de Deus, tivessem falado, pecamos, mas estamos aqui. Sabe por que quando eles pecam, e Deus mesmo sabendo disso, Ele volta, como todos os dias voltava para se relacionar com o homem. E eu fico pensando, se Adão e Eva não tivessem se escondido, se o ato deles não fosse fugir, qual seria hoje a narrativa de toda a história? É óbvio que Deus iria corrigi-los, que a Bíblia vai dizer que Ele é um pai que corrige o filho que Ele ama. Mas eu imagino Deus dizendo, olha, eu falei para não fazer, eu falei para não comer. E vocês desobedeceram, vocês pecaram contra mim. E o homem, ele se arrepende, ele tem uma consciência de que aquilo que ele fez perante o Senhor foi errado. E ele refaz o caminho. E às vezes eu fico pensando como teria sido a história se Adão e Eva, eles não tivessem se escondido. Porque Deus, Ele não tem um problema com quem peca. Sabe, Ele tem problema com o pecador orgulhoso que não entende a sua condição e não se arrepende. Porque depois da queda, todos nós, sem exceção, estamos suscetíveis ao pecado. Todos nós podemos pecar a qualquer momento. Mas existe esse lugar de arrependimento do qual João Batista pregou e do qual Jesus ele veio possibilitar de uma vez por todas a reconciliação entre Deus e o homem. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo para a gente finalizar em Romanos, no capítulo 1. No verso 5, Romanos capítulo 1, no verso 5, vai dizer assim. Paulo está dizendo à igreja que estava em Roma, por meio dele e
por causa do seu nome. E aqui Paulo está falando sobre Jesus. Recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Deus tem uma dor no seu coração. E essa dor é o homem afundado no pecado e longe do propósito para o qual foi criado. A recompensa do sacrifício de Jesus, que desce aqui e vive tudo o que vive por causa da dor do seu Pai, é as nações por herança. E Paulo, aqui, ele está nos alertando da nossa responsabilidade dentro disso tudo. Eu e você, Paulo está dizendo aqui que nós recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Paulo está dizendo, se a dor do coração de Deus é os seus filhos e o seu povo longe, o sacrifício de Jesus é suficiente para trazê-los para perto. Mas eu e você, a igreja do Senhor, temos a responsabilidade de levar às nações a mensagem que diz: arrependam-se, refaçam o caminho, tenham consciência dos seus atos. Essa é a nossa responsabilidade. Eu e você temos uma responsabilidade com a dor que dói no coração de Deus. E se até hoje essa dor, essa ferida ainda está aberta no coração de Deus, é porque temos negligenciado a graça e o apostolado que recebemos para a chamada entre todos os povos, uma nação separada à obediência e à fé em Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Sabe, não é quem está do teu lado, não é a responsabilidade de quem está do teu lado, é a sua responsabilidade. O id, pregar o evangelho, isso é para quem está do teu lado, isso é para você. Isso é uma responsabilidade tua. Se tem alguém padecendo ainda do teu lado aí no mundo, porque não conhece esse evangelho que nos dá a possibilidade de retornar ao Pai, é porque eu e você temos negligenciado a parte que nos cabe em curar a dor que tem no coração de Deus. Existe uma responsabilidade que cabe a nós. Existia algo que cabia ao Filho, e isso Ele já fez. Nos trouxe a possibilidade de sermos justificados, de sermos remidos, de sermos lavados. Rasgou o véu de ponta a ponta, para que tivéssemos agora livre acesso ao Pai. Mas existem pessoas ainda, pelas nações, pela terra, pelo mundo, que não conhecem esse evangelho da qual eu e você desfrutamos. Pessoas por aí no mundo que ainda não sabem que são amadas por um Deus que as formou e as criou. Que existe uma nova história para elas. Pessoas que estão afundadas no pecado e que acham que para elas não tem mais jeito. Enquanto eu e você estamos negligenciando a mensagem que diz: arrependam-se. Tenha consciência dos seus atos, mas refaça o caminho. Existe uma cruz que te possibilita refazer o caminho, voltar ao Pai. Pessoas espalhadas pelo mundo que não têm esperança e uma nova perspectiva de vida. Pessoas que estão afundadas nos seus pecados, na droga, na prostituição.
que não sabem que existe um Deus que as possibilita viver uma nova história. E eu e você estamos negligenciando a parte que nos cabe em curar a dor que existe no coração de Deus. Pessoas morrendo sem o Evangelho. Pessoas que todos os dias padecem, sem saber que existe uma misericórdia sobre elas que se renova todos os dias. Pessoas que acham que para aquilo que elas vivem não tem mais jeito, não tem mais solução. Enquanto nós, aqueles que um dia estávamos na mesma condição, mas fomos resgatados, não temos a consciência que nos cabe dizer: olha, um dia eu estive aí, um dia eu achei que para mim não tinha mais jeito, um dia eu achei que para mim não tinha mais solução. Mas existe um Deus que me chamou para perto, que reescreveu a minha história, que me deu uma nova perspectiva de vida. Cabe a nós viver e cumprir a parte que nos cabe para curar a dor do coração do nosso Deus. Chega de uma igreja imatura que só está preocupada com a sua própria dor. Deus não quer para o seu filho uma noiva imatura. Qual pai aqui gostaria de casar o seu filho com uma noiva imatura? Com uma noiva que só pensa em si? Ninguém. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente sempre acha que Deus tem que se colocar no nosso lugar. Não, Deus vai entender. Deus olha o que eu estou sofrendo, Deus olha o que eu estou passando, Deus se coloca no meu lugar, olha a minha condição, olha a minha dor. Mas a gente não está preocupado em se colocar no lugar de Deus, entender a condição de Deus, entender a dor de Deus, entender a necessidade de Deus, entender os propósitos de Deus. Imaturos, uma igreja imatura que não consegue entender a dor que está no coração de Deus. Uma noiva que canta, que grita e que prega Maranata, que deseja a vinda do Senhor, mas que não tem suas vestes lavadas, mas que só pensa em si, que só quer para si, que só quer reter aquilo que Deus pode dar. Uma noiva que só quer reter aquilo que Ele pode dar. Essa é a nossa realidade hoje. Essa é a realidade quando olhamos os cristãos dessa época, dessa era. Uma igreja imatura que só quer reter de Deus aquilo que Ele pode dar. Mas quem será aquele que irá se preocupar com a dor do Senhor? Quem de nós vai acordar amanhã e vai se preocupar com aquilo que está doendo no coração de Deus? Quem de nós vai se levantar amanhã, vai olhar o porteiro, vai olhar o motorista, vai olhar o vizinho e vai dizer: Deus sente uma dor no seu coração porque essa pessoa está longe dele. Eu vou me preocupar com a dor de Deus. Eu vou lá dizer para essa pessoa que existe esperança, que existe uma novidade de vida. Quem de nós vai acordar amanhã e se preocupar com aquilo que dói no coração de Deus? Quem de nós vai acordar amanhã e a oração que vai fazer é: Deus, faz doer dentro de mim aquilo que está doendo no Senhor? Quem de nós vai pedir a Deus para fazer doer dentro de si aquilo que está doendo nele? Quem de nós vai se preocupar com a dor do Senhor? Chega, irmão, chega. Chega de ser um crente maturo que só se preocupa com o seu eu. Só se preocupa com as suas necessidades.
Sabe, Jesus, ele sofre tudo que sofreu. Ele sente dor na alma, ele sente dor no seu corpo. Só que antes ele estava no seu trono de glória. Sabe, Jesus, ele não tinha a necessidade para si de vir fazer isso. Ele faz, ele desce a terra, ele cumpre o propósito mesmo em dor. Porque ele sabia aquilo que ia acontecer comigo e com você. Porque no coração do Pai existia uma dor. Ele desce aqui porque no coração do Pai existia uma dor. Quem de nós vai se preocupar com a dor do coração do Senhor? Quem de nós vai dizer, Deus, me revela? A gente não gosta das revelações. Quem de nós vai ter a coragem e a ousadia de orar e falar, Deus, me revela, eu quero uma revelação, o que está doendo no teu coração? Eu quero sentir essa dor também. Eu quero me importar com aquilo que o Senhor se importa. Faz doer em mim também aquilo que está doendo no Senhor. É tempo de chamar a responsabilidade para si. Paulo está dizendo, essa é a nossa responsabilidade. Para isso foi nos dado graça e apostolado. Para chamar de volta aqueles que estão distantes do coração do Senhor. Para revelar que existe uma nova oportunidade, que existe uma nova chance. Que existe um livre acesso para se achegar a Deus para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus. Essa é a parte que nos cabe. E agora a gente já conhece a dor de Deus. E agora a gente já conhece a causa dessa dor. E o que a gente vai fazer com isso amanhã? E o que a gente vai fazer com isso quando sair daqui? O que a gente vai fazer com isso agora? O que a gente vai fazer com a responsabilidade que nos cabe? Porque capacidade para ir, para pregar o Evangelho a todas as nações, já nos foi dada. Paulo está dizendo, foi dado a vocês graça e apostolado para ir. Então, sabe, não tem desculpa. Eu não sei. Eu não sou capaz. Já te foi dado. Não tem desculpa, irmão, sabe? Chega de uma igreja que vive de desculpas. Chega de ser um crente que vive de desculpas. Mas eu não tenho capacidade para isso. Mas eu não fui chamado para isso. Quando tem alguém padecendo do teu lado, não é possível que você não tenha capacidade de dar um abraço. Não é possível que você não tenha capacidade de dar um sorriso. Não é possível que você não tenha capacidade de abrir a boca e dizer, Jesus te ama. Não é possível que você não tenha capacidade de vir aqui toda a última sexta-feira do mês, entregar uma comida para alguém que está em necessidade e dar uma atenção e se alegrar com alguém que decidiu ir para uma clínica de reabilitação porque entendeu que no Senhor há uma nova oportunidade. Não é possível. Você olha para você e acha que você não tem capacidade para isso. Não é possível que você ache que você não tem capacidade de abrir o teu armário, pegar 1 quilo de um alimento, trazer aqui para ajudar a montar uma cesta básica para uma família que está precisando. Não é possível que eu e você sejamos tão imaturos ao ponto de achar que não temos essa capacidade. Chega de desculpas, irmãos. Paulo está dizendo, foi dado a vocês. Não foi dado a alguns. Não foi dado a quem está do teu lado. Foi dado a você. Essa capacidade. A capacidade de ir numa clínica de reabilitação para mulheres e ouvir uma história de vida. Sabe o que nós temos percebido? Toda a última sexta-feira do mês é que o que as pessoas elas
elas mais querem é ser ouvidas. Às vezes aquela pessoa não vai precisar que você fale nada. Você só vai precisar estar ali, ela só vai precisar entender que você está dando uma atenção a ela. Sabe, nessa última sexta-feira do mês nós fomos lá. Fomos ali na praça de Edson Passos. Entregamos 100 quentinhas. E tinha um homem. Irmãos, eu juro pra vocês, ele tinha capacidade de ser mais desafinado do que eu. Mas o homem passou o tempo todo cantando pra gente enquanto a gente estava lá. E a gente doido pra ir embora. A gente já tinha entregado tudo. Não tinha mais fruta, não tinha mais água, não tinha mais café, não tinha mais quentinha, não tinha mais nada. Mas nós ficamos ali. Porque o que ele precisava era de atenção. E o Igor, o Alex, Michael, Felipe, quem mais? Não lembro mais quem estava lá. O Thiago dando atenção a ele. E quando ele foi embora, um homem que já tinha pegado comida, que já tinha pegado uma coberta, que já tinha bebido café, que já tinha bebido água, que já tinha comido fruta, ele falou assim: são vocês que levam para a casa de reabilitação? Porque se for, eu quero ir. É gastar a sua sexta-feira à noite ouvindo uma pessoa desafinada cantar, porque entendia que ali havia um propósito, que ali havia uma vida que precisava ser resgatada. É entender que existe uma dor no coração de Deus e que eu e você somos responsáveis por fazer essa dor curar. Irmãos, a felicidade do Tiago falando aquilo. Ele veio todo sem jeito, gente. O que desse moço aqui? E ele feliz da vida, glorificando a Deus. É que esse moço quer ir para a clínica de reabilitação. E ele já estava lá com a coberta que a gente tinha dado. Já estava alimentado. E se a gente não se importa com aquilo que Deus se importa, quem ia levar esse homem para a clínica de reabilitação? Quem ia fazer aquilo que cabe a mim e a você como igreja fazer? Quem ia fazer, irmãos? Quem sabe o que ia e podia acontecer? Se a gente simplesmente tivesse decidido: ah não, sexta-feira está muito frio, não tem como não, vamos outro dia. Quem sabe o que poderia acontecer se eu e Felipe tivéssemos olhado para a falta de dinheiro que a gente tinha para comprar as coisas e falado: não vamos fazer não, porque esse mês não dá. Porque esse mês a gente não tem para ir lá comprar linguiça para fazer o ensopadinho que eles comem. Quem ia curar essa dor no coração de Deus? Quem ia contribuir? Senão quem saiu de casa sexta-feira à noite. O William trouxe o Breno pra ir junto porque não tinha com quem deixar. Mas entendeu? Existe uma dor no coração de Deus e eu sou responsável por ajudar a curá-la. Chega de desculpa, irmão. A gente não tem mais desculpa para dar. Os sedentos estão vindo até nós. Os necessitados estão vindo até nós. Olhem os campos. Está pronto. É só tu entender a responsabilidade que você tem nisso e ir. É só você olhar para as pessoas com compaixão e entender: o meu Deus tem uma dor dentro dele, porque essa pessoa está vivendo aquilo para o qual não foi feita para viver. Eu vou lá. Eu vou fazer o papel que me cabe. Eu vou fazer porque foi me dado graça e apostolado para isso. Existe um papel que cabe a nós. E essa é a noite que o Senhor quer nos despertar para a dor que existe no coração dele. Sabe, chega de só olhar para a nossa dor. Chega de não conseguir nem olhar para a dor do irmão que está do nosso lado.
chega. Irmãos, eu acredito muito naquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo. Quando a gente olha para a realidade dos nossos dias, quando a gente olha para a palavra, a gente vê que as coisas que foram ditas, elas vêm se cumprindo. E o dia do Senhor está cada vez mais próximo. É nisso que eu acredito. Só que antes disso, existe uma colheita de almas para que a igreja ela viva. E essa parte é a minha e a tua responsabilidade. Entende? Eu acredito que existe um grande avivamento para vir sobre nós. Eu creio nisso com tudo que há em mim. Nós iremos experimentar uma glória palpável de Deus ainda nesse tempo. Mas para que isso aconteça, é preciso que eu e você entendamos, existe uma dor no coração do meu Deus. E é minha responsabilidade. E aos povos, às nações, e separar, e trazer para perto, e trazer de volta para esse lugar de jardim, aqueles que são do Senhor. Então nessa noite que você entenda, existe uma dor no coração de Deus. A causa dessa dor é o homem fora do seu propósito, o homem fora do jardim. Repito aqui, não é que você é o ponto fraco de Deus, não é que o pecador é o ponto fraco de Deus, não é isso, irmãos. Mas o texto de Gênesis 6 me diz que quando Deus olhou para a terra e se deu conta da condição do homem, isso feriu o seu coração, isso cortou o seu coração. E em nós existe uma parcela de responsabilidade para curar essa dor que existe no coração de Deus.